Bom dia, Valdênia. Bom dia a você de todo o Brasil que nos acompanha. São 9 horas e 21 minutos, hora de notícias na TV Canção Nova. No Vaticano, o Papa Francisco disse que rejeitar a gratuidade do Senhor é o pecado de todos nós. Daqui a pouco nós vamos para Brasília conversar ao vivo com Ronaldo da Silva sobre as manchas de óleo no Nordeste, a expectativa para a apresentação de medidas que devem mudar o Pacto Federativo. Conheceremos a história de uma artista italiana que colocou seus dons a serviço de uma paróquia aqui no Brasil. O Canção Nova Notícias está começando. E nós já começamos o nosso jornal com as informações de Brasília. O governo federal deve apresentar hoje ao Congresso um pacote de medidas para estimular a economia e a geração de empregos. Sobre o óleo no Nordeste, a Marinha afirma que o volume está diminuindo, mas envia reforço. Sobre estes e outros assuntos, a gente conversa agora, ao vivo, com o Ronaldo da Silva, que já está aqui nos ouvindo. Olá, Ronaldo, bom dia! Olá, Danusa. Olha, uma semana muito cheia e assuntos muito importantes acontecendo aqui em Brasília. A começar desta proposta, o pacote pós-previdência que vai ser anunciado hoje pelo governo. Depois da grande meta, que era a previdência, o governo agora está com um pacote de propostas para incentivar a economia. E eu aqui cito, Danusa, entre as propostas devem constar uma reforma administrativa, o Pacto Federativo, que serão direcionados em 3 propostas de emenda à Constituição, isto é, PEC Mais Brasil, a do Pacto Federativo, PEC da emergência fiscal, que institui gatilhos para conter gastos públicos em caso de crise financeira na União, estados e municípios, e a PEC dos fundos, que revê 218 fundos públicos. O governo quer enxugar a máquina pública, diminuir gastos e assim também investir mais ainda nas empresas privadas ou incentivar as empresas privadas a investirem mais ainda, levando isso ou elevando isso a um grande incentivo econômico que pode, de fato, se der certo toda essa proposta, Danusa, o Brasil pode alçar voos longos já a partir do próximo ano, já também com a grande força da reforma da Previdência. É uma grande expectativa que se tem com a apresentação hoje deste pacote pós-previdência. Um outro assunto que você acaba de mencionar aí, a questão do óleo no Nordeste. Ontem, o comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, ele disse que as manchas de óleo começaram a diminuir no litoral do Nordeste. E também aquele navio grego Bubalim, ele foi notificado ontem também pelas autoridades internacionais. Porém, a dona do navio, uma empresa dona do navio, ela disse o seguinte: olha, nós aqui estamos tudo bem, não fizemos nada de errado, não existe nenhum registro de que cometemos qualquer crime aí nos mares que levaram esse óleo para o Brasil. Vocês vão ter que provar. Então, agora são questões extremamente técnicas para que o Brasil consiga ressarcimento, para que o Brasil consiga internacionalmente, novamente, ter o seu cuidado com a zona costeira e marítima reconhecida. Vai ser uma briga na justiça, viu, Danusa? E vamos lá. Um outro assunto importante para quinta-feira agora desta semana. A prisão em segunda instância continuará a ser analisada no Supremo Tribunal Federal. Pelos indícios, aquilo que já se percebe do direcionamento dos votos dos ministros do Supremo Tribunal, deve chegar a um placar de empate em 5-5, Danusa. E aí quem vai ter que decidir é o ministro-presidente Dias Toffoli, que em outra ocasião já se mostrou favorável à não continuidade da prisão em segunda instância, mas só que ele tem uma preocupação: a libertação de muitos presos hoje que já estão na prisão em segunda instância. Dentre eles, muitos do colarinho branco, da Operação Lava Jato. Teme uma reação da sociedade brasileira. Então ele pode apresentar uma outra proposta neutra aí. Se aguarda isto. Vamos aguardar também o julgamento da próxima quinta-feira. E por último, Danusa, amanhã, quarta-feira, o Brasil pode viver um dia histórico também. É o dia do mega leilão do pré-sal, esperado já há muito tempo, anunciado nos últimos meses pelo governo. Este mega leilão é do excedente da seção onerosa do pré-sal. Isto é, aquela camada de pré-sal que está para ser explorada ainda. Isto pode render ao Brasil, Danusa, 106 bilhões de reais que serão divididos entre União, estados e municípios.
pode ser um dia histórico amanhã se o Brasil conseguir realmente fazer com que esse leilão renda grandes dividendos para a nossa economia. Vamos aguardar. Grande abraço, bom dia. Um abraço, Ronaldo. Bom dia também para você, a equipe de Brasília, que sempre enriquece tanto o nosso jornal com essas informações. Bom, e mudando de assunto, o arcebispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, vai presidir hoje uma missa em honra, em memória, aos 4 anos do rompimento da barragem da fundação no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. Padre Alex Martins, responsável por acompanhar as vítimas, disse que este é um ato de muita importância para os atingidos, tendo em vista que a fé cristã tem nutrido a esperança em seus corações e os fortalecido na luta. O sacerdote considerou que a celebração da fé anima as pessoas a permanecerem na luta, reivindicando seus direitos e denunciando o crime do rompimento da barragem. E a seguir, em homilia, o Papa Francisco nos convida a aceitar o convite do Senhor. Você fica agora com imagens ao vivo da Vila Mariana aqui em São Paulo. A mínima é de 21 e a máxima de 33 graus no dia de hoje. O Papa Francisco presidiu uma missa hoje de manhã na residência Santa Marta. O Santo Padre disse que negar a gratuidade do Senhor é o pecado de todos nós. Se referiu ao Evangelho, no qual o evangelista Lucas narra o desejo de um homem de dar uma grande festa, mas os convidados, com várias desculpas, não aceitam seu convite. Então pede que os servos convidem os pobres, os aleijados, para encherem a casa e saborearem o banquete. O Senhor, continua o Papa, ama os mais desprezados e nos chama. Quando nos fechamos, ele se afasta e se irrita. O pontífice conclui: como vai a minha vida? O que prefiro? Aceitar o convite de Jesus ou me fechar na minha pequenez? E um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu nesta segunda-feira as regiões de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, no centro do Chile, mas não provocou vítimas ou danos materiais. O tremor foi registrado às 6h50 da noite. O Escritório Nacional de Emergência detalhou que, de acordo com a escala de Mercalli, que vai de 1 a 12, o terremoto teve intensidade de grau 6. Segundo o Serviço Hidrográfico e Oceânico da Marinha do Chile, as características do tremor não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do país. Milhares de pessoas voltaram às ruas do Chile nesta segunda-feira em mais um dia de protestos que terminaram em confrontos entre manifestantes e policiais. Por volta das 6h30 da noite de ontem, horário de Brasília, um protesto inicialmente pacífico se formava na Praça Itália, palco das maiores manifestações em Santiago. Os protestos começaram em outubro, com o aumento das tarifas do metrô. Os manifestantes pedem melhores salários, pensões, ensino público, melhores condições econômicas para a população e agora uma nova Constituição. Do Chile, o nosso correspondente Alejandro Manriquez Herrera fala sobre essas manifestações. É uma manifestação que tem provocado uma certa insegurança, preocupação, intranquilidade pela violência e que tem provocado muitas dores em pessoas que têm seus negócios, têm sua loja e que foi saqueada, provocando muita insegurança e medo. Mas também, muito chileno tem despertado e sente que o país pode experimentar um futuro melhor, mais solidário. Pode ter uma economia um pouquinho mais integradora para com as pessoas mais pobres deste país. Então, estamos vivendo um momento extremamente variante. Por um lado, há pessoas, sobretudo jovens, que acompanham as manifestações em casa, batendo panelas, se manifestando na praça,
pacificamente. Tocando cacerola, manifestándose em praça artisticamente. Esta situação de violência incluso provocou... A incitação de violência fez com que a peregrinação de Santa Teresa de los Andes, que é uma das maiores peregrinações católicas que se realiza em Joanes, em setembro, fosse suspensa, porque a segurança não estava garantida. Protestos provocaram a maior manifestação dos últimos 30 anos desde a volta da democracia. Confira agora as principais manchetes internacionais. O The New York Times destaca que o governo Trump notificou formalmente às Nações Unidas que Estados Unidos estão deixando o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Os diplomatas climáticos globais, diz o jornal, agora seguem caminho sem a cooperação da maior economia do mundo. O francês Le Figaro evidencia a imigração e as chamadas cotas econômicas, que podem fazer parte das medidas relacionadas a esse assunto que serão divulgados amanhã. E a seguir conheceremos a história de uma italiana que colocou seus dons artísticos a serviço de uma igreja aqui no Brasil. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça-feira, uma frente fria se desloca sobre o alto mar no sul e atinge o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E é grande o risco de temporais. Os moradores de toda a região sudeste têm um dia de muito calor, com temperaturas próximas dos 40 graus. O sol forte e o tempo seco predominam sobre o Espírito Santo, mas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem ter fortes pancadas de chuva. O sol brilha forte em quase toda a região centro-oeste, mas a partir da tarde podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Na região norte, nuvens carregadas se espalham por Roraima e norte do Amapá, podendo chover a qualquer hora. As outras áreas terão predomínio de sol e calor, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Uma grande massa de ar seco ainda predomina na região nordeste e impede a ocorrência de chuva. No interior nordestino, os índices de umidade do ar ficam críticos à tarde, inferiores a 30%. Apenas o oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí podem ter chuva isolada. E agora um toque de arte no nosso jornal. Bento XVI chegou a afirmar que a missão dos artistas é extrair dos céus seus tesouros e revesti-los de palavras, de cores e de formas. É isso que veremos agora na reportagem de André Cunha. Traço a traço, o cordeiro é criado na parede da Capela do Santíssimo Sacramento. Cordeiro que é sinal da doação de Cristo e uma das últimas partes do trabalho da Sílvia, que também foi uma doação. Do norte da Itália, ela veio ao Brasil a convite do amigo padre. Voluntariamente se prontificou a fazer a pintura. A profissão de artista plástica começou na adolescência e aos poucos foi ganhando espaço em ambientes religiosos. Sinto uma grande responsabilidade, porque transmito algo grande, maior do que eu. É uma responsabilidade criar algo que ajude a rezar, que ajude a perceber a grandeza, a beleza do sagrado. As mãos da artista italiana trabalharam por pouco mais de 20 dias para fazer esta obra de arte inspirada num artista brasileiro, Cláudio Pastro, conhecido por ter feito as obras no Santuário Nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Eu o conheci olhando na internet, procurando inspiração e assim entendendo o seu estilo. Fui tentando seguir os seus trabalhos e pude ver que ele foi um grande artista sacro e meu preferido. Na obra, cada elemento gráfico tem uma missão simbólica. De cada Santa Luzia. Luzia vem de luz. Então, quando a pessoa entra na igreja, ela vê Cristo que diz: eu sou a luz do mundo. Se alimenta da palavra, do pão.
E quando ela sai, Jesus diz para ela: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. É uma oportunidade de aplicar aquilo que se faz. O Padre Pedro me deu carta branca. E o fato de eu poder me expressar e ter um espaço para criar foi uma boa junção. O senhor avalia o trabalho dela aqui? Avalie nota 10, não tem nem dúvida de dizer, né? É a arte que nos leva para Deus. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Desejo a você um ótimo e abençoado dia. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata!